memoriais de graca. Pois Senhor, Seyo Elohim, seco as aguas do Jordão, diante de você, até que você passou, assim como ele havia feito com o mar vermelho, que seco diante de nós até passarmos, para que todos os povos da terra conheçam a poderosa mão do Senhor, e para que vocês reverenciem sempre o Senhor, o Seyo Elohim. Primavera, as chuvas e o digelo encaram, o leito do rio Jordão até transbordar, suas águas correm rapidamente em ao mar morto, mesmo nas partes mais rasa, os vaus do Jordão, cruzar o rio é uma aventura perigosa. Como pode um povo inteiro atravessá-lo, com idosos, mulheres grávidas, crianças e gado? Para o homem impossível, para Elohim pakil, santificai vos e atravessai o Jordão. Atravessa de Jordão, necessidade de santidade, as maravilhas de Elohim. Lembrando e esquecendo, sina a serem lembrados os perigos do esquecimento. Marcos do Jordão. Atravessa do Jordão. Necessidade de santidade. E disse Josué ao povo, santificai vos, porque amanha o Senhor para maravilhas no meio de vos. Por 40 anos a nuvem sinalizou a hora de desmontar o acampamento e partir para a estrada. A arca estava guiando Israel para seu novo destino. Era hora de se mover. Foi desmontado ao acampamento de Sitim e eles acamparam por 3 dias em frente ao Jordão. Foi então ordenado a seguir a arca para a terra prometida. Seguir a arca implícita. Obedecer a Elohim os 10 mandamentos. Confiar no cuidado de Elohim o vaso como o mana. Respetar os líderes designados por Elohim, vara de araw. Mas había un prerequisito, eles deberían ser santificados. Esa consagração envolvia purificação ceremonial, lavar as roupas e o corpo, abandonar o pecado e ter uma atitude receptiva para obedecer aos mandamentos de Elohim. As maravilhas de Elohim, as águas que vinham de cima para baixo, como no montão longe da cidade de Adão, que fica junto a Sareta, e as que desciam ao mar da Araba, ao mar salgado, corriam e se dividiam, e o povo passou na direção de Jerico. Elohim é o único que faz maravilhas. Por esta razão, nós o reconhecemos como o Elohim único. Lembramos de suas maravilhas e contamos seus feitos incríveis. Não há nada muito difícil ou maravilhoso demais para ele, que criou tudo o que existe. Por causa disso, podemos confiar que ele também pode fazer maravilhas em nossas vidas. A travessa do Jordão é uma das maravilhas de Elohim, que aponta profeticamente para outra das grandes maravilhas que Elohim prometeu realizar em nós, a entrada na Canaã celestial. Lembrando e esquecendo. Sinais para lembrar, servirá de señal no meio de vos, no futuro, quando seus filhos le perguntarem por que essas pedras estão aqui, você responder a eles. Na Bíblia, sinal pode ter significados diferentes. Ato prodigioso, símbolo de algo, uma marca de aviso, uma marca distintiva, memorial. As 12 pedras tiradas do Jordão que Josué erguiu como sinal pertencem a este último tipo o memorial. Além da própria memória, cal era a propósito de que Elohim tinha em mente quando pediu que essas pedras fossem erguidas. As novas Geracoes tinham que saber o que Elohim havia feito.
Sua fe debe estar fundamentada nas maravilhas de Elohim e responsabilidade dos pais transmitir esse conhecimento aos filhos. Pelo conhecimento, cada de nós deve viver de acordo com sua própria fé. Os perigos do esquecimento. Assim, os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e esqueceram-se do Senhor, seu Elohim, a serviram aos balins e às imagens de Asera. Ao erguer as 12 pedras memoriais em Gilgal, Josué enfatizou 2 pontos. Elohim secou o mar vermelho diante de nós. Josué, Caleb e os poucos que ainda viviam na Geracao que saiu do Egito. Elohim secou o Jordão diante de você. A nova Geracao, nascida no deserto, é destinada a conquistar Canaã. A nova Geracao corria o risco de cometer o mesmo erro que seus pais, esquecer os feitos poderosos de Elohim. Infelizmente, eles esqueceram e pagaram as consequências. Quão importante então é que mantenhamos fresco em nossas mentes como Elohim cuidou de nossos ancestrais e às vezes em que vimos com nossos próprios olhos a poderosa mão de Elohim. Marcos 2, Jordão. Ele transformou o mar em terra seca e nossos ancestrais cruzaram o rio Ape. Regocijemo-nos em Elohim. Quando o mar viu Israel, fugiu e o rio Jordão voltou para trás. Atravessa do mar Vermelho e do mar Jordão são 2 eventos históricos que foram considerados marcos na história da redenção. Juntos eles sinalizam nossa libertação do pecado e nosso acesso à vida eterna. Cruzai milagrosamente o rio Jordão e ser trasladado à própria presença de Elohim foi uma realidade para Elias. Para Eliseu, porém, o mesmo acontecimento foi sinal da recepção do Espírito Santo que o capacitou a cumprir a sua missão. Entrar nas águas do Jordão teve o mesmo efeito sobre Yeshua, que foi capacitado pelo Espírito Santo para cumprir sua missão, libertar-nos do pecado e nos dar a vida eterna. Lembremos-nos então da bondade do Senhor e da multidão de suas ternas misericórdias como o povo de Israel. Levantemos nossas pedras de testemunho e inscrevamos nelas a preciosa história do que Elohim fez por nós, e ao recapitularmos seus tratos conosco em nossa peregrinação, declaremos com coração movido de gratidão que retribuiré a Yod-Heh-Waw-Heh por todos os seus benefícios para mim. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Agora pagarei meus votos ao Senhor diante de todo o seu povo.